Namastê. Então vamos continuar aqui, estou com meu amigo Felipe, a gente vai continuar o nosso podcast Meditação para quem acha que não consegue meditar. Então o Felipe separou umas perguntas aqui para a gente conversar e logo de início, gente, todo mundo pode meditar. Tá? É lógico que a gente vai aprendendo, adaptando os nossos horários, as nossas estruturas. E até o próprio da meditação, a gente deve conhecer esse várias vezes para ver como que te toca no coração, para você poder aprofundar, né? A gente tem várias técnicas, são muitas técnicas. Então a gente tem que ir experimentando até chegar em um que você fala assim, essa eu acho que não é prática. Aí você continua com aquela questão da nossa disciplina, do comprometimento. Mas é importante, às vezes a pessoa pergunta, você gosta da meditação? Você gosta de... Cara, qualquer tipo de meditação é válida. O importante é a gente experimentar, a gente sentir os benefícios e aí você poder fazer as suas escolhas. Eu sou uma pessoa que prefiro mais aquela que fica em silêncio total. Eu prefiro mais uma que é um pouco mais guiada. Eu gosto daquela que vai conduzindo, a outra movimento. Eu sou católico, eu quero usar um mantra, eu sou cristão católico, eu quero usar um mantra de Jesus. Tudo é válido, gente. O importante é a gente meditar, não tem essa ou aquela bandeira. O importante é a gente meditar, só que a gente pode descobrir o nosso caminho, né? Então vamos lá, Filipão. Beleza, namastê. Obrigado por você estar aqui. A gente agradece muito todos os comentários que a gente recebeu sobre esses podcasts, esclarecem você aí que não acha que não consegue meditar, porque é muito agitado, enfim, fica se dando diversas desculpinhas, né, Thiago? Você não vou meditar hoje porque por conta disso, por conta daquilo. E hoje a gente está trazendo uma pergunta bem interessante que é bem técnica, Thiago. É o seguinte, qual é a melhor posição para se meditar, né? Se posso usar algum acessório, se eu posso fazer na cadeira, encostado, deitado. Isso é muito legal a gente falar, porque assim, para muita gente que está vendo aí o podcast, pode até parecer muito básico, né? Muito simples falar sobre isso, mas muita gente está escutando e começando, né? Pela primeira vez, ou até algumas pessoas que já meditam, mas que não tiveram essa orientação no início e podem ter alguma dúvida. Então, isso é muito interessante, né? A posição. Gente, a melhor posição para a gente meditar, sem dúvida, é mais ou menos essa que eu estou hoje, né? A gente sentado no chão, com as pernas cruzadas e a coluna minimamente alinhada, né? Não é uma coluna reta, porque a coluna tem a sua curvatura anatômica, natural, mas ela é uma coluna alinhada. Para isso, gente, é interessante a gente colocar uma almofada, ou um cobertor, ou um banquinho, mais ou menos nessa altura assim, né, uns 4 dedos, mais ou menos, para levantar um pouquinho o nosso bumbum aqui, os nossos isquios, né, os ossinhos aqui do bumbum, para a coluna conseguir ficar ao mesmo tempo bem posicionado, mas sem gerar tensão. Porque uma coisa muito ruim é quando a gente senta para meditar e fica muito curvado assim, ó, e com dor ou com desconforto. Não vai fluir, né? Então a gente tem que ter um certo conforto. Agora, existem pessoas, às vezes com um pouco mais de idade ou com alguma limitação, por exemplo, no joelho, né? Pessoas que têm dificuldade de sentar no chão. Thiago, aí não pode meditar? Lógico que pode meditar. É muito melhor você sentar numa cadeira. Aí, geralmente, o indicado é aquelas cadeiras com as costas mais retinhas, né? Que aí você também tem duas opções. Ou você encosta bem a sua lombar no encosto da cadeira e se posiciona. Ou você pode sentar um pouco mais à frente da cadeira, colocando os 2 pés no chão e procurando esse conforto. Agora, o que não deve fazer como posição? Meditar deitado, não dá para meditar. Oi? E o uso de cadeira? Então, isso que eu estava falando, a cadeira pode usar, deve usar, né? E essas duas opções, ou um pouco mais para frente da cadeira ou bem encostado, uma cadeira que tem as costas mais retinhas, né?
Agora, poltrona daquelas muito moles, sofá, cama, muita gente me pergunta, Thiago, eu posso meditar na minha cama? Gente, não é o ideal. Mas se é o espaço que você tem, se é o lugar, é melhor meditar do que não meditar. Agora, o colchão das camas geralmente são mais, né, mais moles e tal, então é difícil conseguir uma posição alinhada ali. Mas o que eu estou dizendo... E o pé? Normalmente as camas são um pouco mais altas até mesmo que a perna, né? A pessoa senta e fica com o pé... Então, isso atrapalha um pouco. Aí você pode botar uma almofadinha. O que eu quero que vocês entendam, assim, tudo a gente pode ir adaptando, né? Agora, se você me perguntar, né, qual é a melhor posição, se você não tem nenhuma limitação física, é um banquinho, sentado no chão, com a perna cruzada. Porque quando a gente cruza a perna assim, a coluna já encaixa, né, o quadril já encaixa, você já relaxa aqui os ombros e os braços. É bom sempre, eu falo com os alunos, jogar os ombros um pouquinho para trás, né, para a gente abrir aqui o peito e relaxar o braço. Eu vejo muita gente meditando assim, ó, né, com o braço muito tenso. Então, que a gente possa encostar as mãos nesse tipo de mudra, nesse gesto, ou nesse que é mais dos budistas, mas que esse braço e esse ombro estejam relaxados, né? A posição do pescoço também é muito importante. Às vezes a gente vê pessoas meditando muito assim, ó, como se estivesse olhando para o céu, né? É até bonito, mas quando a gente começa a ficar um pouquinho mais de tempo, é importante que a gente tenha uma posição, né, anatomicamente confortável para não sentir dor. Se eu ficar muito tempo assim, provavelmente eu vou ter uma dor aqui na cervical, né? Pressiona. Agora, então aqui eu sentei, ajeitei os ombros, abri o peito e o queixo, eu sempre falo, como se eu chegasse um pouquinho para trás, para dar uma leve alongada na nuca, ó. Então, encaixou aqui, você vai descobrir sua posição, o olhar na linha do horizonte. Teoricamente, nessa posição, a gente não deveria sentir nenhum tipo de dor ou desconforto, a não ser que a gente já tenha alguma dificuldade, né? E aí a gente pode também... Então, é importante ressaltar, a posição é importante? Mas não pode ser uma desculpa, como muita gente faz. Eu não medito porque eu não sento no chão. Não deve ser assim, né? Então vamos meditar na cadeira, ótimo, perfeito. Eu não consigo ficar sem encostar na parede, então encosta na parede, tá? O importante é meditar, gente. Tem um comentário, até uma pergunta, né? Uma aluna do nosso treinamento fechado, né, do Auto Perfeição Online, que reclamava que quando ficava sentado muito tempo, de perna cruzada, começava a sentir algumas dormências na perna, né? Pela posição, né? Tempo, né? Ou até mesmo ela também relatava que era um pouquinho encurtada na parte de trás da perna, né? Isso fazia com que ela tivesse que compensar com o tronco para frente. Você entende que isso seria melhor ela procurar de repente realmente elevar para que melhore, aumente a expansão aqui do tórax, é isso? Essa que é a solução, assim, as pessoas que, como eu falei, né, que são um pouquinho encurtadas, elas têm essa tendência a sentar, né, mais assim, né, porque realmente tá com a musculatura mais encurtada. Então, quanto mais estiver assim, mais alto a gente bota o nosso calçozinho, o nosso banco. Existem hoje, né, bancos específicos para meditação, aqueles tijolinhos assim de espuma, né, que usa em algumas linhas de yoga. Uma coisa muito fácil de ter e muito eficaz são aqueles cobertores. Lembra aqueles cobertores mais antigos que a gente tinha, né? A gente dobra, faz um rolinho, um banquinho ali de cobertor e você senta. É importante que esse cobertor não seja tipo edredom, né? Aquele que afunda muito. Ele tem que ter uma certa consistência para você sentar. Ou algumas 2 ou 3 almofadas. Isso diminui o impacto. Isso diminui totalmente, porque porque o importante quando a gente levanta um pouquinho o bumbum, essa tendência da perna descer um pouco mais e a perna se acomodar melhor.
Porque senão realmente aqui fica uma pressão muito grande nos joelhos, na coxa, né? Aí tem o formigamento, tem, né, a gente perdeu um pouco da sensibilidade. Agora, meditação, como tudo na vida, é treinamento, né? Que não é correto, a pessoa está fazendo meditação e sentir dor, né? Não, dor não. Acontece... Eu não refiro-me também não só às dores, assim como também as sensações, né, de formigamento. Então, isso mais, um pouco assim, porque assim, como a gente vai treinando, e o ocidental, né, a gente não tem esse costume de sentar no chão. Os orientais, indianos, japoneses, eles comem no chão, eles conversam sentados no chão, eles estudam sentados no chão. Então eles já estão acostumados a sentar nessa posição, né? A gente até brincava na escola, né? Perninha de chinês, né? Não é isso? Quando senta em rodinha, perninha de chinês, porque chinês perninha de indiano. Indiano, chinês, japonês. O pessoal asiático senta no chão. Aí é mais fácil. O ocidental, ele não está acostumado. São sofás muito moles, poltronas muito moles, né? Então o corpo ele fica mais acomodado, assim, preguiçoso. Então quando a gente começa a meditar, também é um treinamento para o corpo. Eu sempre falo, se você está no início da meditação e a mente está muito agitada, eu não consigo parar de pensar, não tem problema. Fica 10 minutinhos parado. Você está treinando o corpo, você está treinando a posição, você está educando o corpo a ficar parado. E acontece sim um pouco às vezes de você sentir um leve formigamento, perder um pouquinho a sensibilidade. É lógico que a gente vai dosando para isso não incomodar muito. Mas por exemplo, como a gente começa a aprender a andar de bicicleta, um tombinho ou outro, um joelho ralado, faz parte. O corpo vai se adaptando. Vai se adaptando. Você, por exemplo, não está acostumado a correr. Se você começa a treinar corrida, provavelmente você vai ter dor, né, na musculatura da coxa, você vai ter uma dorzinha no tornozelo, vai ter uma dorzinha no joelho. Com o treinamento, né, e os cuidados necessários, a tendência é que essa dor vá passando. A meditação também acontece um pouco isso. A gente não pode desistir. Eu tô com um formigamento na perna, então eu não medito mais. Então, senta na cadeira, né? Não pode dar desculpa. A mente sempre cria uma estratégiazinha para a gente dar uma desculpinha, né? Thiago, eu tenho uma prótese no joelho, eu não posso sentar, então eu não medito. Poxa, medita na cadeira, né? Senta numa cadeira confortável, medita assim mesmo. Thiago, outra pergunta que é muito frequente, e se você concorda com isso, né? Se a melhor hora para meditar é a que você consegue, se existe ou não uma hora melhor para meditar. Sem dúvida, esse nosso podcast é sempre nesse incentivo, né? Melhor a meditação do jeito que puder, a hora que puder, mas feita, do que a meditação ideal e não feita, né? Então, assim, existem nas escrituras que direcionam, indicam, né, o melhor horário para meditar. Mas para você ter uma noção, a disciplina do yoga, né, quando a gente vai levar muito ao pé da letra, a melhor hora que seria para a gente meditar seria mais ou menos entre 3 e 5, 6 da manhã, antes do sol nascer. Eu rio porque assim, é praticamente impossível a pessoa ter essa disciplina, né? De acordar 3 horas da manhã para meditar. Agora, é óbvio, se você é professor, você quer se aprofundar, você está na Índia fazendo um curso, talvez você tenha essa disciplina. Você quer sentir para ver como é. Agora, é difícil você manter uma rotina de todo dia acordar às 3 da manhã para meditar. É quase que impossível na cidade, na vida, na família. Então, o que eu falo sempre com meus alunos, meditar é igual escovar o dente. Você pode acordar atrasado, você pode, de repente, um dia esquecer de manhã, mas depois do almoço você vai escovar o dente, de noite você vai escovar o dente. Você não vai deixar de escovar o dente porque você perdeu o horário que você costuma acordar para escovar o dente. Agora, também assim, eu, por exemplo, quando você consegue tentar, né, manter uma disciplina mesmo, eu sinto, e aí vai de cada organismo, mais fácil meditar na hora que eu acordo.
A mente está fresca, né? A mente está fresca, você descansou, o corpo está descansado, a mente está descansada, você ainda não fez muita coisa no seu dia a dia. Então é como se você estivesse chegando do sono com uma mente mais tranquila, é mais fácil. Então eu sempre falo, dá para fazer na hora que acorda? Consegue fazer? Poxa, ótimo. Ah, Thiago, eu sempre acordo atrasado, eu trabalho longe, eu pego o trânsito, tenho que levar meu filho na escola, eu já saio correndo, impossível fazer de manhã. Tudo bem. Poxa, faz na hora do teu almoço, no intervalo do trabalho. Ah, Thiago, no almoço não dá, não sei. Então chega em casa, faz na hora que chega. Ah, quando eu chego em casa, a família... Então faz na hora de... Cara, faz a hora que der. Faz a hora que der. Eu recebi outro dia uma mensagem do nosso grupo, né? Bastante interessante. A aluna falou assim, eu prefiro meditar pela manhã, né? Porque à noite eu já recebi tanta informação da minha vida, tanta informação, não só as cobranças familiares, mas informações, seja de smartphone, informações que não servem para nada, notícia. O próprio trabalho, né? O próprio trabalho, durante o dia, né? Exaustivo. Até mesmo quem está aposentado, está lá sentado, né, na frente da televisão, está recebendo aquelas informações, ou que não tem essa atividade também de ficar vendo muita televisão, mas fez muita leitura, aquilo ali embaça um pouco a mente. Né? Sem dúvida. Então, eu reparo que muita gente do nosso grupo, né, tenta fazer uma rotina de uma meditação de manhã e uma à noite. Mas sempre falando, a noite é mais difícil. A noite, manter a meditação noturna, né, como rotina, é muito mais difícil. Sem dúvida. Assim, esse seria o mundo ideal, né? A gente acordar, meditar 1 hora de manhã, 1 hora de noite. Poxa, seria perfeito. Mas, cara, eu entendo, né? E na minha própria vida eu vejo isso. A gente tem muitas tarefas, muitas coisas para realizar. Então, meditar 2 vezes, às vezes é um luxo que muita gente não consegue mesmo. Então, concentra em fazer 1 vez. Você conseguiu fazer 1 vez? Ótimo. Agora, poxa, tem a possibilidade de fazer 2? Muito melhor, né? Agora, tente manter essa 1 vez, porque senão a vida vai te engolindo, o tempo vai te engolindo e começa a vir aquelas desculpinhas. Já estou meditando 1 semana e não mudou nada, estou perdendo tempo, ficar parado, de olho fechado. Vem esses pensamentos, esses pensamentos ruins, né? Que se a gente der espaço, ele acaba com a sua prática de meditação. Essa sua colocação é bem pertinente. Tem uma passagem no livro que fala assim: meditação tem a ver com o despertar, entre aspas. Despertar para novos espaços internos da sua mente. Despertar para saber mais sobre você mesmo. Não é perder tempo, né? Não, de jeito nenhum. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante, cara. A prática de meditação, eu falo para vocês, é só, o caminho do yoga é a meditação. Eu sempre faço esse alerta. Se você pratica yoga em algum lugar, com alguém, num livro, que não fala de meditação, fica esperto. Porque assim, yoga sem meditação não existe. A meditação é isso que o Felipe falou, é um encontro com você mesmo. É a hora que você desperta, é a hora que você toma consciência da vida, é a hora que você percebe o quanto você já é feliz, o quanto você já tem, o quanto você deve ser grato, o quanto você deve ajudar as pessoas. É na meditação que isso vem. Porque a meditação, ela abaixa essa confusão mental, esse tempestade mental que a gente vive. Aí dá aquela, sabe aquela, tipo, o carro passou, né, na estrada cheio de poeira e levantou aquela fumaça toda, ninguém viu nada. Aí daqui a 5 minutinhos a poeira, aí você consegue ver a paisagem. A meditação é isso, cara. A gente vive numa cortina de fumaça. É informação, confusão, não sei o quê. Quando senta para meditar, a mente acalma e aí você vê as coisas com mais clareza. Isso, às vezes, leva um tempinho. Então, muitas vezes, muitas pessoas desistem antes. Elas começam 1 dia, começam 2 dias, aí acha que não está dando certo, acha que está perdendo tempo, aí desiste.
a prática da meditação, ela vai dar frutos. Ela dá assim, no primeiro dia você se sente mais relaxado, talvez um pouquinho mais tranquilo, mas ainda é muito pouco. A cada dia, a cada semana, a cada mês que você consegue meditar com regularidade, o ganho é muito maior, é muito maior. Vai chegar um ponto que você vai falar assim, cara, eu não consigo mais viver sem meditar. Não porque eu sou obrigado, mas porque eu amo meditar, e porque eu gosto de meditar, porque faz bem para minha saúde. Aí você já não tem mais, né? Eu mesmo, assim, eu mantenho minha prática já há alguns anos. Tem dias assim, eu medito todo dia 6 horas da manhã. Tem dias que por algum motivo, sei lá, o despertador não tocou, ou eu estou muito cansado, cara, não vou meditar às 6 horas, mas eu vou meditar. Antes da aula, depois da aula, na hora do almoço, de noite, eu vou meditar. Agora eu tento manter as 6 horas. É um compromisso que eu faço, todo dia 6 horas, todo dia 6 horas. O que é curioso, né, disso tudo é porque a natureza, a gente pensa que a gente não está conectado com o cosmos, né? Com o planeta. Quando o Sol nasce, né? Teoricamente o dia começa, né? Você vê os pássaros bombando com o seu canto, você vê que a luminosidade está entrando nos seus olhos, e o dia está começando e a sua mente está andando ali a 5 km por hora, vamos dizer assim, né? Então, como é que é essa avaliação da meditação com o movimento natural, né? Porque muitas das vezes você quer acordar e fazer algo já muito acelerado, né? Não respeita o ritmo natural do despertar, né? A gente falou aqui alguns minutos atrás sobre essa coisa do despertar, mas tem que entender também que a natureza toda está despertando, né? Sem dúvida, é por isso que quando eu falei lá no início, né, que as escrituras colocam esse horário de 3 às 6 da manhã, é que o sol já começa, né, já mudou a meia-noite, né, já acabou a noite e o dia já começou. A partir de meia-noite é um dia novo, o sol ainda não apareceu, mas o dia é como se ele fosse esquentando até o sol aparecer. Esse é o ciclo natural, né? E alguns já devem ter essa experiência. Algum tempo atrás eu fui lá para uma praia e tal, não tinha nem luz elétrica, né? Era um lugar isolado, assim. E como você se sente bem quando você se encaixa no ritmo da natureza, né? Porque assim, o sol acordou, a gente acordou. O sol foi dormir, logo depois você comeu um pouquinho e tal, conversou, 7 horas da noite está batendo sono. Aí você dorme. Aí quando você vai acordar às 5 da manhã no dia seguinte, você está totalmente descansado, totalmente presente, totalmente conectado com a natureza. A pena é que o ser humano perdeu muito isso. Mas você não acha que, é claro, é a evolução mesmo humana, né? Você é de noite, mas está de dia porque inventaram a luz, né? Mas aí acho que é a brincadeira, é evolução ou involução? Porque de um lado a gente teve grandes ganhos por isso tudo, com certeza. Mas por um outro, a nossa saúde perde um pouco. Porque se a gente está equilibrado com a natureza, andando no ciclo da natureza, dormindo cedo, acordando cedo, se alimentando quando tem fome, descansando quando está cansado. E nesse processo natural, né, estou num ambiente que não tem luz, não tem, né, eletricidade. A tua viagem, por exemplo, lá. Você vai dormir porque houve uma força natural de não ter luz. Isso. Cara, chegou a noite, a hora do corpo dormir. Eu acho difícil alguém que apaga tudo, fica com insônia, não mexer em celular. Só que hoje, você quer ter intensidade, né, de 11 horas da manhã às 11 horas da noite. A gente está ser produtivo 11 horas da noite. Você quer ser produtivo 11 horas da manhã, 8 Na verdade, as pessoas querem ser produtivas 24 horas. 24 horas, querem dormir. Querem ter o nível de excelência, de energia 24 horas. Só que aquilo, né? Como qualquer máquina até, não vai trabalhar 24 horas o tempo todo, porque vai pifar. E aí as pessoas adoecem. Aí a meditação, eu falo também muito isso, serve como
esvaziar o HD, sabe? A gente tá lá no computador, o computador tá lá cheio, não sei o que, começa a travar, né? Celular também acontece isso hoje em dia. Começa a travar, não sei o que, cara, tem que limpar, jogar a opção de coisa fora para começar a funcionar de novo. A meditação é isso. Às vezes a gente vem de uma semana lá de trabalho agitada, não sei o que, muita informação, muita disputa, não sei o que. Aí no dia seguinte dormiu, acordou, sentou, meditei lá, cara, meia hora, 1 hora, pô, zerei tudo. Comecei um novo dia. Tem espaço na minha memória, tem espaço para eu aprender, tem espaço para eu observar, eu não carreguei aquilo tudo de um dia para o outro. Então, toda vez que você senta, é como se você esvaziasse, abrisse espaço para um novo dia, para novas experiências, para as novas relações, e não carregasse, ficasse puxando de ontem, de anteontem, da semana passada, né, cargas emocionais, espirituais, físicas, cansaços físicos. Porque a nossa tendência é essa, a gente vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Então a meditação, nesse ponto, eu falo, é uma higiene mental, como a gente toma banho para se limpar, como a gente vai ao banheiro para eliminar o que precisa, a gente deveria meditar para eliminar o que não precisa, né? O que tem que colocar para fora. Então a meditação, hoje eu estou cada vez mais convencido que com o estilo de vida que a gente tem, meditar é hoje em dia indispensável. Indispensável, já não é mais uma escolha. Se a gente quer, de alguma maneira, manter uma vida saudável, equilibrada, a gente deve colocar alguma prática meditativa. Né? Porque a vida é muito corrida para todo mundo. Que se adapte à sua rotina, né? Que se adapte, que não seja também mais uma cobrança, mais um desespero, mais uma obrigação, mais, entendeu? Porque tem os dois lados, né? A gente tem que ter o equilíbrio. Não pode ser tão mole com a gente mesmo, mas também não pode ser tão duro. Porque senão também vira um desespero. Tem que acordar todo dia, 4 da manhã, porque falaram que eu tenho que meditar. Aí você não consegue dormir direito, porque tem que acordar, aí você fica cansado o dia inteiro. Então, é o meio termo. Eu não vou deixar de meditar e eu vou procurar ter uma certa disciplina. Com o tempo, essa tendência ela vai equilibrando, porque eu vou vendo valor naquilo, eu vou gostando. Aí deixa um pouco de ser uma obrigação e passa a ser um prazer, e passa a ser uma coisa boa. E aí você vai seguir porque você vai seguir porque faz bem, porque você se sente bem. Não é porque alguém falou, não é porque... né? Agora, isso leva um tempo. Daqui a pouco tu não entende, porque você está na casa dos seus pais, alguém que te incomodava, não te incomoda mais. Aos poucos, perfeito, perfeito. São muitas histórias, né? São. Muitas pessoas que falam isso, né? Quando você começa a meditar, como vai mudando, né? Um ato relativamente tão simples de ser feito. Simples, totalmente. Fechar os olhos, ficar consciente da sua respiração, né? Então, são atitudes muito sutis que mudam na vida e muitas vezes fica até difícil de mensurar. Não acha, não? Sem dúvida, assim, é o melhor custo-benefício, né? Porque, primeiro, é de graça, você com você mesmo, depende de ninguém. E o ganho que você tem é o que você falou. Você, quando começa a manter essa rotina, né, durante um tempo, os ganhos também, eles começam de forma muito sutil, né? É o que você falou, às vezes uma situação que te incomodava muito, você consegue observar, já não te incomoda tanto. Às vezes uma coisa que você não gostava numa pessoa, você começa a ter um olhar de uma certa compaixão. Não, mas poxa, talvez tudo bem, ela não está entendendo, tranquilo, ela é assim mesmo, eu aceito. A aceitação, a compaixão, a não expectativa. Porque muitas vezes a gente se frustra com as situações e com as pessoas porque a gente coloca nessas pessoas a expectativa. Eu tenho lá minha esposa e tal, eu quero a esposa ideal, perfeita, sem nenhum problema, sem nenhuma falha. A vida real não é assim, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Então, eu tenho que avaliar as minhas expectativas, porque quando eu me frustro com alguma coisa,
Eu me frustrei porque eu coloquei uma expectativa. Dani, você é perfeita assim. Não, eu dei exemplo da Dani, mas não tem... Vamos dar um crédito. Não, com certeza. Mas isso aí a meditação traz, porque a gente vai... isso não é só em relação à esposa, ao trabalho, ao filho, a gente mesmo. A gente, né, o Sai Baba fala uma coisa muito legal, que ele fala assim, nós somos 3 pessoas numa pessoa só. A pessoa que os outros pensam que eu sou, a pessoa que eu penso que eu sou e a pessoa que eu sou de verdade. Então essa pessoa que eu penso que eu penso que eu sou perfeito, que eu não erro com ninguém, né? Eu já contei essa historinha uma outra vez, mas eu adoro, assim. Diz que o cara chegou para o mestre e falou assim, mestre, você é um santo, você é um iluminado, você é perfeito, você é paz, você é amor. Aí o mestre ficou calado e falou assim, poxa, pergunta lá em casa, se lá na minha família, se eu sou assim mesmo. Porque é assim, uma coisa é o que as pessoas criam de expectativa, e outra coisa é o que é na verdade, né? E a meditação não é criar um rótulo de ser uma pessoa boazinha, de ser uma pessoa espiritualizada. A meditação é olhar de frente para quem você é. Olhar de frente para os seus pensamentos, para as suas escolhas. Muita gente que não conhece acha assim, essa meditação é fuga. É fuga da realidade. Pelo contrário, meditação é encarar a realidade. Quer fugir. Está fugindo dos problemas, né? As pessoas... fechado no canto para fugir dos Quem pensa isso é porque não sabe o que é meditação. Porque meditação o tempo todo você encarando a sua realidade, encarando os seus defeitos, encarando o que você pode melhorar, observar o que você fala, observar o que você pensa, observar como você interage. Não é fácil também, gente. Porque muitas vezes a gente acha que já está num patamar e vem coisas na meditação, até você não sabe nem de onde, às vezes do inconsciente mesmo, e te mostra, você ainda tem essa tendência aqui, você ainda tem isso aqui para resolver. Não esquece, você não. Perde contato com o externo, né? Fecha os olhos. E aí só tem um caminho, né? Só tem um caminho, né? E ver a gente por dentro, né? Porque o meu avô, professor, ele falava uma coisa muito engraçada, né? Essa palavra distração que a gente usa tanto, né? Eu vou me distrair, ou eu vou me divertir. Distrair, olha só a palavra, distrair, né? É trair, de novo, né? Distrair, é trair outra vez. Porque assim, o que é você se distrair? Você tem uma meta, você tem um objetivo de vida, você tem o seu valor interno, mas o mundo te distrai, ele te chama atenção para outras coisas e te rouba, né? Te rouba a atenção. Eu vou me divertir, ou seja, eu vou sair da minha meta. Eu estou fazendo uma análise da palavra, não estou dizendo que diversão como a gente entende, brincar, comemorar, tudo é muito legal, é muito válido, mas a gente tem que entender um pouco que muitas vezes essa distração, a pessoa fala assim, eu vou me distrair, vou ver televisão, hoje eu vou ficar o dia inteiro vendo televisão que eu quero me distrair. Isso é uma distração ou é uma traição da sua essência, né? Ficar o dia inteiro ali, sugado ali pela televisão, muitas vezes com programas muito ruins, de qualidade muito ruim, mas você acha que você está relaxando, você acha que você está se divertindo, né? Mas na verdade você tá entrando em você aquelas informações, aqueles conceitos, aquela energia, né? Esses programas muito pesados. Então, por que você não vai relaxar, sei lá, caminhando, né, numa trilha, não vai dar um mergulho na praia, não vai ajudar um amigo que precisa, né? Por que a gente não aproveita o nosso tempo de maneira melhor pra gente, né? Porque a diversão, a distração, ela meio que te tira um pouquinho do foco, né? Entenda bem, gente, já falei, estou fazendo só uma analogia da palavra em si, né? É óbvio que a gente precisa de diversão, de alegria, de festa, de comemorar, faz parte da vida humana. Agora, o problema é que quando a gente também só quer isso, né? A gente só quer o tempo todo se distraindo.
Todo mundo aqui deve conhecer. Ao mesmo tempo que você se distrai com a excitação, né, com as coisas mais rápidas, mais fugazes, né? As pessoas têm esse preconceito, né, com a meditação, que também é uma fuga. É um conceito totalmente absurdo, mas são polos opostos que, cara, tem que ser levados em consideração, né, na cultura, né? Sem dúvida, porque assim, vocês devem conhecer, assim, todo mundo conhece, né? Aquela pessoa que tem uma agenda tão lotada de tudo, assim, uma coisa em cima da outra, uma atividade, outra atividade, uma viagem, não sei o que lá, fim de semana, não sei. Aí a pessoa não para em casa, não para em momento nenhum. E por que ela não para? Porque muitas vezes quando ela para, ela tá com ela mesma, ela não gosta muito do que ela sente, do que ela percebe, do que ela vê. Então eu vou ocupar a minha vida para ficar de um compromisso para o outro, de uma coisa para outra, porque eu não quero encarar a pessoa que eu sou, eu não quero encarar a realidade, né? E isso não quer dizer só trabalho, não. Eu conheço gente que é aposentada e que vive colocando coisa em cima de coisa, viagem. Viajar é a melhor coisa do mundo. Agora, você viajar o ano inteiro, ou você não gosta da tua casa, ou você não gosta da tua companhia, alguma coisa esquisita começa a ter. Aí é fuga, é isso que eu tô dizendo. Aí quando o cara quer sentar para meditar uma hora, cara, isso é fuga da realidade. Impossível. Impossível. Porque é aquilo, eu vou fazer tanta coisa que não vai dar tempo para eu parar para pensar. As pessoas até falam, né? Eu vou me ocupar tanto que eu não vou parar para pensar. Mas parar para pensar é a parte mais importante, né, da vida, né? Então, muita gente não quer, também às vezes fica num relacionamento, às vezes, que não tá tão bom, ou fica no Facebook, ou fica no Instagram, né, o dia inteiro ali comentando e tal, porque assim, ela com ela mesma não se basta. Precisa de alguém olhar, precisa de alguém comentar, precisa de alguém falar. Então, a pessoa não consegue ficar sozinha, né? Porque você ter prazer em estar sozinho, solidão, com você mesmo, num ritmo tranquilo, sem celular, sem televisão, é importante, né? Você se gostar, né? Você se entender, né? É isso, Thiago. Caminhando aí pro nosso final, nosso fechamento aí do podcast. Gostei muito aí que tá na tua blusa. Faça yoga para os outros e não melhor que os outros. Né? Professor Hermógenes. Essa frase dá para substituir também por meditação. Sem dúvida, cabe muito bem, né? E aí, como veio uma esposa aí no nosso podcast, né? Vamos homenagear as esposas. Obrigado por vocês meditarem também. Com certeza. Conseguir suportar a gente, né? Lógico. A gente também faz a mesma coisa, né, Tiago? Faz a mesma coisa. Também ser melhor para o outro, né? Isso Sem dúvida. A meditação é isso, a gente tentar procurar se melhorar para ser um ser humano melhor, para a humanidade. Não tem nada de egoísta, às vezes a pessoa tem isso também, né? Você fica só meditando, você é egoísta. Gente, é o contrário. Eu estou tentando me tratar, me curar, me entender, me melhorar para eu ser melhor para as outras pessoas, para eu ser um ser humano melhor. Porque senão, né, a gente fica sendo um peso na sociedade. Quando a gente não percebe as nossas emoções, quando a gente não consegue lidar, quando a gente não consegue perceber que está extrapolando, que está exagerando, a gente se torna um peso. Se eu medito, fundamentalmente é para me tornar um ser humano melhor, para contribuir com um mundo melhor. Não é na expectativa de, eu vou meditar porque eu vou me iluminar e se dane os outros. Não é isso. É para melhorar as relações, melhorar a minha posição como humano. Né? Esse que é o trabalho melhor. Gente, mas então, queria agradecer o Felipe aí as perguntas, desculpa aí as brincadeiras, mas é isso, gente. Olha, o conhecimento do yoga, da meditação, a gente tem que levar com compromisso, com amor, com disciplina, mas de maneira leve, tá? De maneira amorosa. Se tratando bem, tratando os outros bem, sem julgar ninguém, sem se comparar com ninguém. O professor falava muito isso, né? A gente não tem que se comparar com as pessoas, a gente não tem que julgar, a gente tem que trabalhar
o nosso interior para se tornar uma pessoa melhor para os outros, para o mundo. É a frase, né? Sim. Então é isso. Se você gostou aí desse podcast, deixa aqui seu comentário aqui embaixo. Mandem perguntas também, né? E sugestões de temas dentro da meditação que vocês queiram que a gente converse. Isso, se você acha que você não consegue meditar por algum motivo, também coloca aí. Se você acha que não consegue meditar, primeiro escuta os outros podcasts todos que a gente já fez do Meditação para quem acha que não consegue meditar. E vai escutando, porque você vai com certeza perceber que meditação é para todo mundo, não limita ninguém, é o contrário. Se você medita, né, já é um profissional, já é uma pessoa experiente com a prática e conhece aí alguém que precise matar todos esses conceitos, esses preconceitos, né, da meditação, compartilha aí no WhatsApp, copia e cola aqui o nosso link e bota aí pra turma, tá bom? Isso aí, gente, vamos meditar e se conhecendo melhor a gente vai perceber que a gente já é feliz. Hoje a gente já é feliz, tá? Vamos botar essa felicidade pra fora. Namastê, gente. Namastê.